Acabei de receber aqui informações de casos da Covid-19, casos atualizados. Mais de 50.187 casos, neste momento, confirmados da Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 3.600 casos, novos casos. Infelizmente, 1.193 mortes. Para falar como conter tudo isso, como estabilizar esses números que são terríveis, infelizmente, eu falo agora ao vivo com ele, Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Saúde Estadual. Como a gente vai conter, barrar para que não cresça ainda mais? Sandro, boa tarde. Boa tarde para todos. Na verdade, esses números indicam algo que a gente já tem acompanhado nos últimos dias, né? Justamente o crescimento dos números da pandemia, da transmissão e isso gerando todas essas questões. São mais de 50 mil casos, quase 50.200 casos já notificados no estado de Goiás. 1.262 óbitos, né, que talvez seja o parâmetro mais importante da gente pensar e repensar. Perdão, Sandro, perdão. 1.200... E 62 óbitos. Eu tinha falado 1.193, 1.200 e... 62. Acabei de olhar aqui no nosso painel até, e talvez como dado mais importante da gente reforçar todas as nossas atitudes enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, enquanto goianos nessa questão. E qual é o estágio da pandemia que nós estamos vivenciando neste momento? Luciano, o que a gente tem acompanhado é que existe a previsão desse pico entre dia 22 e 27. Então a gente acredita que a gente está nesse pico agora, talvez com maior número de casos. O número de óbitos deve ser um pouquinho mais para frente, tem um certo atraso, não é a mesma questão, caso e óbito na questão do mesmo pico, mas que a gente está naquele momento mais crítico da pandemia, segundo o que o grande grupo de especialistas tem trabalhado isso, tanto das universidades, das próprias secretarias também. É claro que a pandemia está acontecendo, nem sempre temos a oportunidade de termos dados científicos. Nós divulgamos aqui o número de mortos, mas o número de curados e pessoas que se livram é bem maior, graças a Deus. Já se chegou a um protocolo adequado de medicação e esse protocolo está conseguindo salvar mais vidas, Sandro? Cílio, o que tem acontecido com relação a isso? A gente tem acompanhado isso o tempo todo, na verdade. Não existe nenhuma evidência científica que nos permita, enquanto Secretaria de Saúde, recomendar algum tipo de tratamento específico para a Covid, certo? Obviamente que isso vai sendo levado em consideração a questão do médico, do paciente, as responsabilidades de ambos nesse processo, mas não existe evidência científica robusta ainda que nos permita indicar qualquer uma dessas medicações citadas, aí, amplamente citadas, como uma recomendação de saúde pública, porque elas não têm efeito em evitar esses grandes problemas que a Covid traz para a sociedade. E falando em recomendação, em questão de segurança, ficou definido ontem que as aulas presenciais não voltarão em agosto e talvez em setembro? Isso, Luciana. A gente discutiu isso no COI ontem. Como a gente está justamente nesse que eu te falei anteriormente, desse aumento de casos, chegando nesse provável pico, a questão é que isso não se retorne, até porque seria um dos piores momentos para se fazer esse processo. A gente tem que lembrar que as crianças, os adolescentes, a maioria, quando tem casos de Covid, são assintomáticos. Isso pode dar aquela falsa sensação de proteção e não ter todo o controle como que precisa ter, principalmente nesse ambiente escolar. Então, a previsão é que seja avaliado no meio de agosto com uma provável retorno a partir de setembro. Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigado pela participação. Ótima tarde para o senhor. Ótima tarde para vocês, obrigado. Seguimos todos aí com as recomendações sanitárias para a gente passar por isso o mais rápido possível. Obrigado. Se Deus quiser.